A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois também passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Agradecemos todos aqueles que nos acompanham. Dia 14 de novembro, nós completaremos 10 anos no ar, o único programa espírita da cidade de Juiz de Fora. E temos ouvintes de todos os estados brasileiros, até no exterior. Tá? Nós ficamos muito felizes com este retorno. Quero parabenizar aqui todos os integrantes do coral, amigos do Espiritismo. Cantamos sábado à tarde no Centro Espírita Em Busca da Caridade, no bairro Eldorado, onde tivemos um seminário proferido pelo nosso querido irmão Geraldo Soares sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Cantamos 3 canções no início e no intervalo mais 2. E fomos muito bem acolhidos, um ambiente maravilhoso. Parabéns a todos os integrantes do coral. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, para mais um dia de estudo do Evangelho de Jesus. Muito bem, vamos estudar sobre a mensagem cristã. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999 327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Ilumina a estrada de alguém e estarás iluminando a ti mesmo. Abençoa o próximo e teus caminhos farão abençoados. Ajuda-te sempre, especialmente ajudando os outros. E o céu te ajudará. Muita paz, muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre a mensagem cristã. A mensagem cristã é um poema sublime de amor que Jesus trouxe à humanidade. Descendo à esfera dos homens, ele por amor, humilhando-se também por amor, ajudando e sofrendo, passa no mundo de sentimento erguido junto ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O maior sacrifício que Jesus fez não foi aquele da cruz, como muitas pessoas pensam. Aquilo ali ele sentiu pelo fato dos homens não tê-lo compreendido. Mas o maior sacrifício de Jesus foi na manjedoura humílima, onde ele gastou 1000 anos condensando o seu perispírito para encarnar num corpo humano.
Isso sim, imagina, senhoras e senhores, o grande sacrifício do mestre Galileu, trazendo a sua mensagem de amor. E nós gostamos de afirmar que Jesus é a personificação do amor. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda lei. Surge sublime dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Então Deus está em todos os lugares porque Ele é onisciente, onipresente. Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste, e nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre todos os homens. Nós sabemos que as religiões são pontos de luzes, como fala André Luiz. Não importa a denominação, desde que as pessoas estejam voltadas para Deus, orando fervorosamente, pedindo um amparo e a proteção divina, está de certa forma auxiliando o planeta. Difícil, porque vivemos num mundo de provas e expiações, caminhando ao longo do milênio para a regeneração. A mensagem cristã reflete o amor e a justiça de Deus, daí ser importante compreender todas as suas lições. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que ninguém violenta, embora em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine e estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com suas próprias obras. Jesus, quando questionado, dizendo que ele era bom, ele disse: bom é aquele que me enviou, porque Deus é amor. Então é desse Deus amoroso que a doutrina espírita sempre fala. Não de um Deus tirano, de um Deus irascível, né? De um Deus que adorava apenas um povo e rejeitava outros filhos. Não, nós falamos aqui desse amor universal, desse amor realmente verdadeiro do Pai para com todos os seus filhos. E amando-nos, permite o Senhor, sem prazo, o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Tirano de hoje pode ser o santo de amanhã. Aí entram as bênçãos da reencarnação, oportunidades novas para que o homem se corrija ao longo do tempo. Vai aprendendo a cada experimento na carne. Quem diria que Herodes, que condenou o próprio Cristo, não foi bem mais tarde um Vicente de Paulo, deixando a sua marca no cristianismo, representante da Igreja Católica? Quem diria? Então, nós chegaremos à condição um dia de espíritos crísticos. Não seremos perfeitos, mas perfectíveis, porque a perfeição total é apenas de Deus. Mas nós atingiremos uma perfeição relativa, como consta no Livro dos Espíritos, na questão 115. Fomos criados simples, ignorantes, mas destinados a uma perfeição. Eis porque Jesus, o modelo divino enviado por Ele à Terra, para clarear-nos a senda em cada passo do seu ministério, tomou amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Então Jesus não exigia de nós, apenas convidou-nos: tome a sua cruz e siga-me. Ame sem esperar ser amado, sem aguardar recompensa alguma. Ame pelo prazer de amar. Ensina-nos Jesus que a primeira qualidade a ser cultivada no coração, acima de todas as coisas, é a fidelidade a Deus. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser
uma das primeiras virtudes, onde o filho e o pai, que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca, nós não podemos duvidar da fidelidade do pai. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde os primeiros dias. Ainda não o conhecíamos e já ele nos amava. Não conhecíamos, meus queridos irmãos, porque somente Jesus esclareceu acerca do Pai. Porque ele não chama Deus de Deus normalmente, é de Pai. A oração dominical está lá. Pai nosso que estás no céu, meu Pai, vosso Pai, Pai de toda a humanidade. E um pai normalmente ama, não é? Mesmo aqui na terra, como encarnados e atrasados. E acaso podemos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título dos filhos amorosos, o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Então, meus queridos irmãos, pensemos muito a respeito do amor de Deus para com todos nós. Registra o livro Boa Nova em relação ao assunto e Jesus aconselhou o apóstolo André nestes termos: André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charua, valendo-se das tuas mãos. Ainda que ficasse privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. A fidelidade a Deus é também sinônimo de amor. Prédica, resumida por Jesus, segundo atesta registro de Mateus, capítulo 22, versículo 37 e 39. Amor ao próximo. O amor aos semelhantes é um dos princípios basilares do cristianismo, incessantemente exemplificado por Jesus. Neste sentido, nos recorda o apóstolo João, citando Jesus, respectivamente, em sua primeira epístola no seu Evangelho. Amados, amemos uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, e vos amardes uns aos outros. Um só momento do passado revela o espírito de fraternidade nas grandes civilizações que precederam o cristianismo. Os restos do templo de Karnak, em Tebas, se refere à vaidade transitória. Os resíduos do circo máximo, em Roma, falam de mentirosa dominação. As ruínas da Acrópole, em Atenas, reportam o elogio da inteligência sem amor. Antes do Cristo, não vemos sinais de instituições humanitárias de qualquer natureza, porque antes dele, o órfão era posto à escravidão. As mulheres sem títulos eram objeto de escárnio. Os doentes eram atirados de despenhadeiros da imundície, e os fracos e os velhos eram condenados à morte sem comiseração. Aparece Jesus, porém, a paisagem social se modifica. O povo começa a envergonhar-se de encaminhar os enfermos ao lixo, de decepar as mãos dos prisioneiros, de vender mães escravas, de cegar os cativos, utilizados nos trabalhos de rotina doméstica, de martirizar os anciãos e zombar dos humildes e dos tristes. Sem palácio, sem trono, sem coroa e sem título. O gênio da fraternidade penetrou o mundo pelas mãos do Cristo, e sublime e humilde continua entre nós em silêncio, na divina construção do reino do Senhor. É por essa razão que Jesus indica quais os mandamentos mais importantes da sua doutrina. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Entendemos assim que esse ensino de Jesus representa a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros, aquilo que para nós desejamos. Afirma Jesus:
O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Exegetas e teólogos, historiadores e pensadores, estudiosos e simples leitores, e significativa maioria, parecem concordar em que a pregação de Jesus gira em torno da noção básica do reino de Deus, e ele estabelece como meta a atingir, objetivo pelo qual devem convergir todos os esforços, sacrifícios, renúncias e anseios. O caminho para o reino de Deus não é largo, amplo e fácil, contudo, é estreito, difícil. O instrumento para a sua realização é o amor a Deus e ao próximo, tanto quanto a si mesmo, um amor total, universal, paradoxalmente, uma extensão modificada do egoísmo, uma transcendência, uma sublimação do egoísmo, pois amando os outros tanto quanto amamos a nós mesmos, estaremos doando o máximo em termos humanos, tão poderosa é a força da autoestima em nós. Acima disso, de todas as coisas, disse ele, só o amor de Deus. Esse programa, o roteiro, a metodologia que nos levam à conquista do reino, e outro paradoxo está em nós mesmos. Podemos, portanto, dizer que há duas tônicas, duas dominantes, como objetivo da prática, como objetivo da vida e prática do amor, como programa para essa busca com seu instrumento e veículo, a necessidade do perdão. Aproximando Pedro de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus disse, não, digo que até 7, mas 70 vezes 7. O ódio e o rancor denota a alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada e para acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria, sutibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio, a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a quem o ofendido ou aquele que tal se julga impõe outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita. Em vez de acalmar, se estende a mão ao ofensor. Não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente, vede como sou generoso. Nessa circunstância, é impossível reconciliação sincera de parte a parte. Não há generosidade, há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Vemos assim que o perdão é uma necessidade humana, caminho seguro da felicidade. Para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precisa olvidar plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento vêm caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Lembra-nos Jesus, por isso vos digo que todo o que pedirdes orando, crede que o receberei e tê-los-ei. E quando estiveres orando, perdoai, e se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Orienta também Jesus, e quando orardes, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orardes, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu Pai, que o vê que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não usei vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Jesus nos ensina como orar, dizendo, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje.
Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. A oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Orar é identificar-se com a maior fonte do poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas, retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens que, ascendendo das esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino. Porquanto o Pai todo bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. A vontade que ora tange o coração que sente, produzindo os reflexos iluminativos, através dos quais o espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo. O influxo dos mensageiros divinos que lhe presidem o território evolutivo, a lhe renovarem a emoção e a ideia, com que se lhe aperfeiçoa a existência. Os ensinamentos de Jesus representam, pois, a pedra angular, isto é, a pedra da consolidação do nosso edifício da fé, erguido sobre as ruínas do antigo. Sendo assim, chegará o dia em que essas palavras do Cristo se cumprirão. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também que convenha agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Muito bem, Marcos. Um só rebanho para um só pastor. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A honestidade conquista. Imagine que deixou seu carro estacionado numa rua qualquer e quando você volta encontra o seguinte bilhete no para-brisas: Desculpe, eu bati no seu carro. Desequilibrei da bicicleta. Aqui está o telefone do meu pai. Isso aconteceu quando um menino de 7 anos esbarrou o guidão de sua bicicleta num veículo parado. O pai conta que ficou sabendo ao chegar em casa, quando o filho se mostrou bastante incomodado com o acontecido e perguntou quanto custaria o conserto, porque desejava pagar com seu próprio dinheiro. Fiquei anos juntando um pouquinho de dinheiro, e daí ia ser tudo despejado em uma coisinha só. Fiquei preocupado. Mas o bem sempre vai e volta, disse Benício aos repórteres que o entrevistaram após o pequeno acontecimento ganhar notoriedade nas redes sociais. Quem fez questão de divulgar a ação do menino foi justamente o dono do veículo, que disse nem ter percebido o pequeno arranhão, mas notou o simpático bilhete no para-brisa. Achei um gesto de uma doçura, de uma honestidade sem igual. Meu carro estava sujo e não percebi nada de diferente. Se não fosse o bilhete, nem teria notado. Resumo de tudo: a honestidade da criança conquistou a todos e falou muito mais alto do que os fatos geradores da situação-problema. O que você faria ou já fez numa situação parecida com essa? Se ninguém estivesse olhando, você seguiria adiante? Faria de conta que nada aconteceu? Ou assumiria a responsabilidade, fosse ela qual fosse? Como é a sua honestidade nessas pequenas coisas? Sua linha de raciocínio em momentos assim pode dizer muito do que você é, ou do que ainda pode vir a ser. Se está na fase do que os olhos não veem, o coração não sente, ou se não consegue permitir, pela exigência da consciência, que possa causar qualquer dano a alguém sem assumir a devida responsabilidade. Pense no exemplo do menino e sua bicicleta. Ele estava disposto a dar todas as suas economias em nome da honestidade, em nome desse bem que, segundo ele, vai e volta. Você faria o mesmo?
A honestidade procede dessa forma, uma vez que está baseada numa justiça intocável, que dá a cada um o que é seu de direito. Por isso é importante que busquemos sempre ser honestos em todos os passos de nosso viver. Vivamos a honestidade e nunca enganemos a ninguém. A vida é grande cobradora e exímia retribuidora. O que façamos com os outros sempre retornará para nós. A sementeira sucede à colheita. Colheremos conforme tenhamos plantado. Quem engana, ilude, trai, a si próprio se prejudica, desrespeitando-se primeiro e fazendo jus aos efeitos da sua conduta reprovável. Sejamos honestos para conosco mesmos e, como consequência, para com nosso próximo. Lembremos que o bem vai e volta. Vai e volta. Foi Jesus de Nazaré quem afirmou que aquele que é fiel nas coisas pequenas será também fiel nas coisas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas também será nas grandes. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens, no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos de transitoriedade de tudo que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do Espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se, e o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Pensemos nisso, meus queridos irmãos. A vida é transitória na terra. Os bens materiais ficarão por aqui. Vamos valorizar cada vez mais o ensino moral de Jesus para que possamos nos tornarmos criaturas melhores a cada dia. Muita paz, que Ele nos abençoe. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Vamos juntos viver esse Evangelho de Jesus e por onde transitarmos, vivenciar esse Evangelho com muita paz, com muita luz. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e
viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos